pessoal, estamos aqui para mais uma edição do videocast do nosso Diálogos RB. Hoje recebendo o professor Luiz Estevão, autor do livro Preconceitos em História. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Por ter vindo conversar com as famílias e hoje aqui conosco. Vamos lá. Vamos lá. Importante falar que o professor Luiz, ele também é pai do colégio, né? Com orgulho. Nosso parceiro. Luiz, o que motivou você e o Karnal a escreverem um livro especificamente sobre o preconceito, sobre uma perspectiva histórica? Bom, a ideia partiu do Leandro, em 2018, se não me engano, diante de alguns acontecimentos da vida pessoal dele, ao mesmo tempo de questões gerais do mundo, né? A gente entrava numa época, em meados da década passada, em que parecia que os preconceituosos tinham um certo orgulho de ser preconceituosos, né? Mundo afora, não só no Brasil. E aí, conversando uma vez na casa dele, ele falou, acho que a gente podia fazer um livro sobre isso, do ponto de vista de que dois historiadores têm a contribuir para essa história, né? Ou seja, tem muitos livros que você pode estudar sobre preconceito, muitos livros sobre anti-preconceito, então combate antirracista, anti-LGBT, mas tentando entender como os preconceitos surgiram ao longo do tempo, isso não havia de fato, né? Ou pelo menos num manual, como a gente tentou fazer, não havia. A ideia surgiu assim. O resto foi trabalhar, fazer musculação e produzir. Sim. Como vocês selecionaram os tipos de preconceitos abordados no livro? E se houve algum critério específico? Originalmente nós tínhamos pensado em 6 preconceitos. O primeiro sempre foi a misoginia, o machismo / misoginia, porque acho que é o mais estrutural e estruturante de todas as coisas, né? Todos os dados assombram. E logo na sequência, também uma ideia da gente conversando naquele dia, do quanto os preconceitos contra a população LGBT de alguma forma não são uma decorrência ou são muito relacionados à questão misógina, né? Não totalmente, nem tudo, mas derivam delas. E aí outras questões foram surgindo, como por exemplo o racismo, brutal no Brasil, Sim. brutal, ao mesmo tempo que é um preconceito historicamente recente, né? A gente não se dividia, a humanidade se dividiu de vários jeitos ao longo da história, mas não se dividia em raças até final do século XVIII, século XIX. Enquanto a misoginia sempre tem indícios do negócio ali na antiguidade, né? 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Então, a escolha foi partindo disso e depois preconceitos que no Brasil hoje parecem menos sensíveis, como xenofobia, mas são absolutamente necessários. Nós somos, todos nós, quem está nos ouvindo em casa, faça uma pequena árvore genealógica da família, você vai descobrir que sua família não está no Brasil há mais do que 150 anos no máximo, né? Então nós somos todos migrantes de um jeito ou de outro, né? E aí foram derivando os preconceitos relacionados ao corpo, e o último deles era o preconceito demofóbico, né? Ou seja, preconceitos relacionados a uma aversão ao popular. Então a pessoa que fala longe da norma culta da língua e é achincalhada por conta disso, né? Como se todos nós tivéssemos um português prístino, excepcional, né? Ninguém errasse alguma coisinha ou outra, mas o erro do outro é sempre um problema, e aí numa entrevista de emprego, né? Pro final das contas, a gente acabou diluindo esse último em questões de xenofobia interna e outras coisas, à medida que você vai refinando um pouco o que você vai criando de tese no livro. E acabamos ficando com esses 5 escolhidos lá. Mas como eu costumo dizer, já falei isso em outras entrevistas, a sensação que nos dá é que se você pega o livro e começa a ler, você pode começar por qualquer uma das janelas, né? Elas são janelas todas para a mesma casa. Lá dentro eles se misturam. Então, se você é mulher, mas é negra e homossexual, você tem uma somatória que a gente chama de interseccionalidade, exato, né? Então, é isso. Na verdade, você pode entrar por qualquer porta ou janela e o preconceito tem um mecanismo ali dentro que era o que a gente queria mapear. Sim. E você conta, né, da misoginia. Foi esse o motivo de ter escolhido como primeiro tema do Eu acho que da misoginia, era misoginia ou racismo, né? E aí a ideia da gente, como era um livro de história, foi pensar o mais antigo, né? Por um critério que para o historiador não quer dizer nada. Não quer dizer que o racismo é menos engendrado na nossa sociedade do que a misoginia. Mas no geral a gente consegue admitir que existe um racismo estrutural no Brasil. É comum as pessoas falarem isso, há livros sobre isso, vale a pena a gente estudar.
Por outro lado, a gente não tem muito costume de pensar a misoginia como algo estrutural, né? Como as mulheres de fato ganham menos, tendo as mesmas funções que homens, estão em menos cargos de liderança, etc, etc. Então, estrutural por estrutural, esse tinha uma história mais antiga, então ele puxou o critério. Tá. Né? Então, quem acompanha o livro do começo ao fim vai vendo que esses primeiros preconceitos são muito antigos, às vezes com capas diferentes ao longo do tempo, até preconceitos mais recentes. Né? Então, por exemplo, no último capítulo que a gente fala dos preconceitos sobre o corpo, o que se chama hoje de gordofobia ou qualquer outra coisa que o valha, antigamente as sociedades valorizavam pessoas obesas. Né? O corpo obeso era visto como, por exemplo, alguém que tinha acesso aos melhores alimentos ou era bem-sucedida. Né? Quando você passa a ter um outro critério na sociedade, isso muito mais recentemente do que a gente chama no livro do corpo eficiente, o corpo que tem que ser produtivo, aí é como se a pessoa acima do peso não fosse tão produtiva quanto. Né? Então é um preconceito razoavelmente recente, assim, bem mais recente que outros. De novo, para quem sofre hoje, ele pode ter começado ontem. Ele é desagradável da mesma forma, né? Mas é só para pensar a historicidade de cada um dos fenômenos. O preconceito atrapalha a convivência entre as pessoas, mas ele já teve algum papel na organização da sociedade? Ele sempre tem, né? E acho que é um pouco isso que a gente quer desnudar com o livro, né? Então, vamos pensar na nossa. A gente estava falando disso. A nossa sociedade é estruturada em misoginia, né? Ela é estruturada... Vamos pensar numa coisa muito simples. Quantas governadoras o estado de São Paulo teve? Né? Quantos presidentes da República mulheres o Brasil teve? Né? E aí vai, as pessoas podem dizer, mas não é de propósito. Pois é, chama estruturante, é por conta disso. Né? Então vou dar um exemplo de casa. Assim, né? Minha esposa, ela é triatleta, maratonista. E toda vez que ela vai fazer uma prova, ela se choca com a quantidade muito pequena de mulheres que competem. Né? Por quê? Porque para quem treina para uma prova de longa distância, você precisa treinar durante muito tempo, ter uma alimentação toda regrada e tal. Para ela conseguir fazer isso, ela acorda de madrugada, etc., trabalha o resto do dia. E ela diz, não são todas as mulheres que conseguem fazer isso. Né? Porque tem a tal da jornada dupla, tripla ou múltiplas jornadas em relação às mulheres. Né? Então é isso, eu vou chegar em casa depois de trabalhar, eu vou ter que cuidar do filho. Né? Vou ter que cuidar, sei lá, do pai ou de uma outra pessoa. Dependendo de quem seja, o meu trabalho também é trabalho de cuidado, é quem cuida da cuidadora. Né? Então reparem, óbvio, aí você vai encontrar menos mulheres nesse esporte. O que as pessoas dizem? Esse não é um esporte para mulher, esse é um esporte para homem. Então, de novo, os preconceitos estruturam muito mais a nossa vida do que a gente meramente supõe. Isso todas as sociedades têm algum que estrutura. Estou pensando na nossa porque fica mais fácil de quem está ouvindo entender. Como os alunos e os professores podem ajudar a combater o preconceito no dia a dia da escola? Excelente a pergunta. Eu acho que são duas coisas diferentes. Né? Primeiro, os professores têm que incorporar temas relacionados à diversidade, à pluralidade de ideias, na sua prática de sala de aula. Né? Isso é uma prerrogativa da LDB, né? Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A sala de aula é basicamente o lugar do professor. Ele tem autonomia dentro daquilo, dentro de um currículo pré-estabelecido. E dentro desse currículo, esses temas que são chamados de temas transversais têm que aparecer com frequência. Então, promover essas discussões, às vezes é a primeira vez que um aluno vai se deparar, né? Enfim, ter acesso daquela determinada maneira a um determinado conteúdo. Porque senão a gente tem em casa, tem na TV, tem, enfim, no celular. Os alunos estão antenados em tudo. Mas sistematizado com alguma atividade em sala, isso é a mão do professor. E isso faz pensar. Eu falo, a escola para mim perfeita é aquela em que a sala de aula é o lugar de pôr o pé no freio e não no acelerador. A vida é muito acelerada. Então na sala de aula a gente põe o pé no freio, calma, celular do lado, agora não pode entrar mais na escola, graças a Deus. E aí vamos com calma pensar as coisas. Então vamos nos debruçar sobre um determinado tema e vamos pensar sobre ele. Para os alunos, primeira coisa, e acho que isso que é difícil, né? Especialmente quando a gente está falando de adolescência, estar aberto para a novidade. Né? Os adolescentes, como eles estão, é uma fase em que eles estão buscando a construção da identidade, eles estão buscando certezas. De uma identidade já pré-criada. Isso, né? Então eu quero ser assim porque eu quero estar no grupo tal, é super normal, faz parte da fase. Eu me lembro quando eu dava aula em colégio, que eu dava aula no equivalente ao 6º ano, e, por exemplo, eu chegava na sala e falava, hoje a gente vai ter aula de persas. Os alunos, E eu falei, vocês sabem alguma coisa sobre persas? Não!
assim, mas essa empolgação de quem tem 10, 11 anos, de que tudo é uma novidade, ser um pequeno cientista, né? Tudo é legal, vai batucar coisas, é um experimento acústico, né? Por que tem o batuque? Vai crescendo e isso parece que vai sumindo. Não vai sumindo, a gente é muito... O ser humano é curioso, mas a adolescência, você parece que tem vergonha se você gosta daquilo que é proposto na sala de aula, né? Mas tem que se abrir. Eu acho que está aberto às novidades. Então, se tiver algum aluno ouvindo, se abra para aquilo que os professores têm para produzir, né? E eu acho que tem que ter uma coisa como escola, como instituição, que é uma estrutura para acolher, né? Então, você teve casos de preconceito, de discriminação, tem que ser acolhido pela escola de um jeito. E como é que se encaminha uma coisa como essa? Porque você está lidando com crianças e adolescentes. Sim. O que você acha que deveria ser mais discutido na sala de aula para que os alunos entendam e respeitem as diferenças? Nossa, aí vamos falar dos limites. A sala de aula tem limites. De novo, o que o professor pode fazer, o professor ou a professora, é propor, problematizar, desnudar certos conteúdos. E, de novo, não são só os professores de humanas, né? Eu acho que isso está em todas as áreas, é possível a gente pensar em atividades, né? Por exemplo, por que no mundo das ciências há menos meninas do que meninos fazendo ciências, né? É curioso, se você vai numa faculdade de letras, isso se inverte. Será uma aptidão natural, né? Ou, de novo, tem a ver com estruturas que vão levando a ciência para um lado, as letras para outro. Então, problematizar todas essas coisas é interessante, mas tem um limite. A gente esbarra também naquilo que o aluno está disposto a fazer, ou às vezes entra por um ouvido e sai por outro. O meu conselho a um colega de profissão, um professor ou uma professora, é não se desespere. A gente não consegue todos, mas se a gente conseguir alguns, já está bom. Uma sementinha plantada. É melhor do que nenhuma. E acho que a gente tem que ter essa humildade, né? E lembrar sempre que é lei. Acho que isso tem que... Olha, você tem direito a expressar aquilo que você pensa, mas você não tem o direito de discriminar ninguém. Isso é lei e no mundo adulto isso é lei inafiançável. Né? Então as pessoas precisam entender que há um império da lei maior do que as nossas vontades, né? Sim. Como você vê o papel das redes sociais hoje? Elas ajudam a combater o preconceito ou elas alimentam ainda mais? Puxa, que pergunta difícil, porque eu não queria ser aquela pessoa que demoniza as redes sociais, mas eu sou um pouquinho. Eu acho que as redes sociais têm muita coisa para a gente entender sobre como elas funcionam antes. Para não me estender demais na resposta, eu acho que qual é o grande problema das redes sociais? Os mecanismos de vício. Então elas alteram coisas dentro da gente ligadas a uma substância chamada dopamina no nosso corpo, né? Então a gente tem um imenso prazer de recompensa rápida. Sim. Então pode reparar, as pessoas não têm mais nada para fazer, elas pegam o celular e começam a scrollar. Todo mundo, adulto, criança, e aí vai. O adulto já vicia, né? Então, eu estava vendo um dado essa semana, aliás, semana passada, que os alunos das melhores universidades nos Estados Unidos já não conseguem mais se concentrar na leitura de um texto por muito tempo. Nas melhores universidades. Na Unicamp, onde eu dou aula, eu percebo coisas muito similares. Os alunos não reclamam mais de lerem muito, eles reclamam de ler. Sim. Então, de novo, isso tem a ver com esse mecanismo da gente estar com essa busca por recompensa imediata o tempo inteiro. É curioso porque eu já vi discussões sobre telas nas escolas, a gente não tem que usar telas em celulares, né? Nas telas. As pessoas não se congregam mais, não se encontram mais. Tudo isso para dizer o seguinte, é o lado ruim, é o lado perigoso. Numa criança, o vício é muito mais irrefletido. Né? E aí dentro das redes sociais, especialmente sem acompanhamento, sem monitoramento dos pais, a bolha do preconceito explode numa velocidade inacreditável, porque alguém pode ser segregado e a gente não está sabendo. Então pode ser seu filho, né? Que eventualmente foi excluído de um grupo porque tem alguma coisa no corpo dele ou no jeito dele que não se enquadra naquilo que é a expectativa do resto do grupo. Isso já aconteceu com as minhas filhas, né, que são ambas brancas e no mundo e aí também sofrem, né? Então é curioso como é muito rápido, como pode escalonar tudo muito rápido com redes sociais. Eu sigo o conselho daquele psicólogo norte-americano, Jonathan Haidt, autor da Geração Ansiosa, que eu recomendo fortemente que as pessoas leiam, um livro fácil, de amplo acesso, qualquer um consegue entender, eu entendi e não sou especialista na área, de que redes sociais só a partir dos 16 anos. E com supervisão.
Né? Sempre com supervisão. Sempre com supervisão. E se você é adulto, tenta monitorar o quanto tempo você, adulto, passa ali. Até o adulto precisa de supervisão? Sim, meia horinha. Meia horinha no máximo por dia. E o resto vai fazer outra coisa. Vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, vai espairecer de outra forma. Converse com as pessoas ao vivo. Isso é muito mais importante do que qualquer opinião numa rede social sobre qualquer assunto. Amanhã vai estar lá igual. Com certeza. Teve algum livro, professor, ou experiência que mudou a sua forma de pensar sobre o preconceito? Tantos. Assim, em termos de livros, me vem desde a Lélia Gonzalez, a Djamila, passando, não sei, pelo Foucault, pela Angela Davis. Acho que muita coisa que eu poderia citar. Professores, eu tive a sorte de ter excelentes professores, desde a época da escola até me formar na faculdade, que também tocaram nisso. Me lembro agora da professora Célia Marinho Azevedo, minha professora queridíssima na Unicamp. Fui aluno na Unicamp de História, que deu um curso sobre as diferenças do apartheid na África do Sul, do racismo no sul dos Estados Unidos e no Brasil, na minha graduação, numa época que a gente não tocava tanto nesse assunto, né? E foi fundamental na minha formação. Mas, sem dúvida, eu acho que são as experiências que fazem a gente se definir, né? Porque alguém pode estar assistindo e falando, mas por que um homem branco, hétero, cis, tal, está escrevendo um livro sobre preconceito? O preconceito nos toca, né? Então, no meu caso, é uma experiência muito particular, né? Meu irmão é gay, e a pessoa com quem eu cresci, a gente cresceu no mesmo quarto, enfim, amor de irmão, aquela proximidade incrível. Até hoje somos muito, muito próximos. E um dia, eu nunca vou esquecer disso, a minha mãe no hospital, recém-operada de um câncer, e eu esperando o meu irmão para me render. Nós estávamos cuidando da minha mãe, nós estamos falando de uma coisa de 7, 8 anos atrás. E o meu irmão não aparecia. Não aparecia, eu ligava, ele não atendia. Aí já comecei a ficar bravo, né? Que o irmão mais novo deve dizer, como é que pode, me largou aqui, alguma coisa. E até que eu tive a notícia de que ele tinha sido espancado. Ele foi a um show com o marido dele, meu irmão era casado. Eles deram um beijo um no outro e, estranhamente, um ato de amor mereceu ser punido com a violência. Meu irmão teve o crânio rompido, o braço quebrado. A sorte dele é que ele se defendeu instintivamente, né? Então não bateu tanto na cabeça, na entrada do metrô de São Paulo. E isso está gravado em vídeo, nunca ninguém foi preso. E é isso, porque ele existiu, ele apanhou. Né? Meu irmão é um militante, óbvio, né? Coisas similares aconteceram com ele mais do que uma vez. Mas eu acho que quando pega tão dentro da gente, não tem como, né? E o que eu posso fazer? Né? Eu não entendo de direito, eu não entendo de nada, eu entendo de história. Sim. E aí fui lá, eu também, do lado pessoal, me dedicar a isso. Né? Lutar por ele também. É o que eu falo, eu acho que o amor tem que ser maior do que qualquer ato de violência sempre. Né? E o que a gente escreve no final do livro, mesmo que você não goste de nenhum argumento que a gente desenvolveu aqui, olhe no olho de alguém. Veja o branco do olho, veja lá a cor do olho. E ali você vai ver um ser humano, né? Que tem fome como você, que, enfim, ama como você, que tem ódio das coisas como você. E aí a tendência é a gente lembrar que, como humanos, é melhor a gente dialogar do que se matar, né? Eu acho que o livro tem também essa urgência. E olhar no olho e descobrir que o outro também precisa se transformar. Claro. Assim como a gente. Isso, e a gente se transforma por conta do outro. Porque, voltando às redes sociais, olha que coisa interessante, as redes sociais estimulam eu conversar com pessoas iguais a mim, o tempo inteiro, né? Que eu não gosto, eu ponho para dormir, eu me desconecto, eu me conecto só com gente igual. E é a diversidade, você falava numa outra questão sobre a diversidade, é no pensamento diferente que eu me descentro. É você me falando de uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu falo, nossa, verdade. E aí eu me modifico. Né? Ainda que seja para eu ir até onde você está e voltar e pensar, não concordo, repare, eu já me descentrei. Sim. E esse é o fundamental da experiência humana. Sim, trouxe a reflexão, né? Que é bem aquilo que a gente estava falando sobre os professores em sala de aula. Exato. Né? Trazer pelo menos a reflexão, né? Colocar em pauta aquilo que muitas vezes eles não acessaram ainda. É perfeito, é isso mesmo. E que conselho você daria para os estudantes que querem viver em um mundo com mais respeito e menos preconceito? Eu acho que eu acabei de dar. Mas eu volto a esse conselho e dou um trato à bola um pouco melhor. Eu acho que assim, tem uma coisa interessante em cada geração que vem, né? Que é o que a gente vai ser diferente da geração que nos antecedeu.
Acho que essa é uma vontade de cada geração, né? A gente quer ser diferente, né? Dificilmente eu quero reproduzir exatamente as mesmas coisas. Essa certa rebeldia salutar que o adolescente tem, que a criança tem. Então acho que a gente pode fazer um mundo melhor, né? Acho que a gente pode pensar um mundo que, se não é perfeito, ele é perfectível, né? Dá para ele melhorar, né? Perfeito nunca vai ser. Eu não tenho nenhuma ideia de que a gente vai viver num mundo idílico, totalmente perfeitinho, uma utopia. Mas que a gente pode fazer a coisa acontecer, pode. E aí acho que eu termino com uma frase que eu gosto muito, que eu li num texto de um escritor uruguaio, mas ele estava citando um outro autor, e que ele falava sobre a ideia de utopia. Bom, se o mundo nunca vai ser perfeito, que raios eu preciso fazer com o mundo... Para que eu vou melhorar, né? E ele fala, para que serve a utopia? Aí ele fala, a utopia é como um horizonte. Você dá 2 passos em direção ao horizonte, e o horizonte se distancia 2 passos de você. Sim. Você caminha 15 passos em direção ao horizonte, ele se distancia 15 passos de você. Você corre em direção ao horizonte, ele corre de você. Ora bolas, para que serve a utopia? Serve para te fazer caminhar. Né? E, de novo, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa dar passos em direção a uma coisa que a gente acredita. Então, meu conselho para eles é: sejam rebeldes, uma boa rebeldia, e ousem ser melhores do que a gente. Né? Que a minha geração está tendo a sua chance agora e parece que a gente não está fazendo tão melhor assim. Sejam melhores. Obrigada, Luiz. Nada. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por abrir esse espaço, falar um pouco da sua vida pessoal também pra gente. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.